Imagina uma noite silenciosa, numa pequena vila quase esquecida do mundo, enquanto o império mais poderoso da época dorme tranquilo, sem perceber que a sua própria história está sendo virada de cabeça para baixo. Naquela noite em Belém, um menino nasce em extrema simplicidade, quase em segredo, mas sua chegada é anunciada nos céus e escrita nas estrelas. A mesma estrela que corta o céu também atravessa séculos da história da salvação, prometida pelos profetas, apontando para um rei diferente de todos os outros reis. Um rei que vem não para dominar pela força, mas para salvar pela misericórdia. É nessa cena, discreta e humilde, que entram em silêncio os misteriosos visitantes vindos de longe, que a tradição da Igreja chama de magos, reconhecendo neles as primeiras nações que se aproximam de Cristo. Mas o que esse episódio, celebrado no Dia de Reis, realmente nos revela sobre quem é Jesus, sobre a Igreja e sobre a nossa própria vida espiritual? Inscreva-se no canal agora. Ative o sininho para conteúdos que fortalecem a fé católica. E embarque conosco nessa reflexão que pode reacender sua devoção ao Sagrado Coração. Os magos aparecem como homens sábios do Oriente, estudiosos dos céus, que percebem num sinal astronômico algo maior do que ciência, um chamado. Eles não conhecem ainda plenamente a revelação de Deus, mas abrem o coração à luz que recebem, colocam-se a caminho, deixam a segurança de suas terras e se deixam conduzir por um sinal que não compreendem totalmente. A Igreja vê nos magos o começo da entrada das nações na família de Deus. Eles representam todos os povos chamados a reconhecer em Jesus o Filho de Deus e Rei universal. Eles saem de si mesmos, enfrentam o cansaço da viagem, as dúvidas, o desconhecido, movidos por uma pergunta que ecoa ao longo dos séculos. Onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Perceba que antes de encontrar Jesus, os magos passam por Jerusalém, pela cidade do poder religioso e político, onde Herodes se perturba ao ouvir falar de um novo rei. Os escribas conhecem as Escrituras, sabem indicar o lugar do nascimento, Belém, mas não se movem, não saem do lugar. Já os magos, que conhecem menos, obedecem à luz que têm e seguem adiante. Aqui está um primeiro chamado para nós. Quantas vezes sabemos muito sobre Deus, temos acesso à fé, aos sacramentos, à tradição da Igreja e mesmo assim permanecemos parados? O exemplo dos magos nos provoca. Não basta saber, é preciso levantar, caminhar, buscar, deixar-se conduzir por Deus mesmo quando o caminho é exigente e a luz parece pequena. Quando finalmente voltam a ver a estrela, depois da confusão em Jerusalém, os magos se enchem de imensa alegria, sinal de que quem busca sinceramente a Deus nunca é abandonado na escuridão. A alegria deles antecipa a alegria profunda da fé, aquela que nasce quando percebemos que não caminhamos ao acaso, mas que há um Deus que nos guia, mesmo em silêncio, rumo a um encontro decisivo com Cristo. Os magos entram na casa, veem o menino com Maria, sua mãe, e se prostram em adoração. Eis o centro de todo o relato e o coração do Dia de Reis. Ali não há tronos de ouro, guardas armados, nem sinais externos de poder. Há apenas um menino, frágil, e sua mãe, em ambiente simples, mas é justamente ali que Deus se revela como Rei e Salvador. A postura dos magos é profundamente orante. Eles não apenas olham, eles se ajoelham, se prostram, adoram. Na liturgia da Igreja, quando nos ajoelhamos diante da Eucaristia, repetimos, de forma sacramental, o gesto dos magos diante do menino Deus. Em seguida, eles oferecem 3 presentes cheios de significado: ouro, incenso e mirra. Desde os primeiros séculos, a Igreja interpreta esses dons como verdadeira confissão de fé. O ouro para o rei, o incenso para Deus, a mirra para aquele que irá sofrer e morrer por nossa salvação. Esses presentes nos lembram que o Dia de Reis não é apenas uma bonita tradição, mas um convite pessoal. Que ouro do nosso coração entregamos a Cristo como nosso Rei?
Que incenso de oração e adoração oferecemos a Ele como nosso Deus? Que mirra de sacrifícios, dores e lutas colocamos em suas mãos, confiando que Ele pode transformar tudo em salvação? A Epifania, celebrada no Dia de Reis, é justamente isso, a manifestação de Jesus como Messias, Filho de Deus e Rei do mundo inteiro, que se deixa encontrar e adorar por todos os povos. E aqui entra outro ponto que toca diretamente nossa vida. Talvez você se sinta distante, sem forças, sem conhecimento da fé, achando que sua crença é pequena demais. Mas repare, o que leva os magos até o menino não é uma fé perfeita, mas sim uma abertura sincera à verdade, uma coragem de sair de si e colocar-se a caminho. Do mesmo modo, Deus hoje não procura perfeição, mas um coração que se deixa conduzir e que, ao encontrar Cristo, aprende a ajoelhar em adoração. Depois de adorarem o menino e oferecerem seus presentes, os magos são advertidos em sonho para não voltarem a Herodes e retornam à sua terra por outro caminho. Esse detalhe não é apenas geográfico. Quem encontra verdadeiramente Cristo não pode voltar pelo mesmo caminho de antes. Algo muda dentro de nós, uma rota interior é ajustada. O Dia de Reis, na tradição católica, fecha o ciclo do Natal mostrando o sentido profundo da vinda de Jesus. Ele não nasceu apenas para um povo, mas para todos, não apenas para uma época, mas para a história inteira. Não apenas para comover, mas para reinar em nossos corações. Ao contemplar os magos, a Igreja nos recorda que a verdadeira sabedoria não está em acumular poder ou conhecimento, mas em reconhecer, adorar e seguir o único Senhor que pode conduzir nossa vida à plenitude. Hoje, celebrar o Dia de Reis é deixar que a luz daquela estrela volte a brilhar sobre o nosso caminho, iluminando as decisões que precisamos tomar, as conversões que precisamos viver, a fé que precisamos reacender. É permitir que o menino de Belém se torne de fato o rei da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, das nossas escolhas, não apenas em palavras, mas na prática diária. E talvez a pergunta que fique para cada um de nós seja: que caminho vou escolher depois deste encontro? Como os magos, posso hoje decidir levantar, buscar mais a Deus, participar com mais fé da missa, adorar com mais reverência a Eucaristia, oferecer a Jesus o ouro dos meus talentos, o incenso da minha oração e a mirra das minhas dores. Porque Ele é o Rei que não decepciona, o Deus que se fez próximo e o Salvador que se manifesta a quem o procura com coração sincero.